Deixa então passar um pouquinho, né? Vou tentar resumir bem rápido, né? A aula de hoje, né? Na aula de hoje a gente falou sobre as causas da ansiedade e vou falar também de dois temas que muita gente tem me perguntado, tá? Então eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses temas antes de responder as dúvidas, né? Que é o quê? Que é sobre ansiedade em idosos, né? Ou seja, ansiedade na terceira idade, ansiedade na melhor idade. Será que é possível ter ansiedade nesse momento? Como é que é a ansiedade? O que é igual? O que é diferente, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso e vou falar também a relação de ansiedade com o ciclo menstrual da mulher, tanto relacionado a TPM quanto a menopausa, né? Será que a ansiedade está relacionada a esses dois fatores, né? Então, vou falar um pouquinho disso também, tá? Resumindo, então, um pouquinho, ó, Ana Far, qual o WhatsApp? Para entrar nesse WhatsApp, se inscreve pelo link do workshop, tá? drmarcoabude.com.br, tá? Então, hoje, a gente falou do quê? Das causas da ansiedade. Por que eu coloquei, né? Por que eu coloquei, né, essa aula no workshop? Porque tem muita informação errada, né, sobre o que causa ansiedade. Eu sempre falo, né, é igual quando eu tive filho, né, na família, cada um tinha um conselho para dar, né? Cada um tinha uma ótima ideia de como que a gente tem que cuidar de uma criança, por exemplo, né? Um falava, olha, tem que fazer assim a mamadeira, outro falava, a fralda é essa. Aí quando chorava, um falava que era uma coisa, o outro falava que era outra, ou seja, né? Todo mundo tem uma boa opinião. E às vezes a gente fica absorvendo isso quando a gente está sofrendo ansiedade, quando a gente está sofrendo alguma questão, né, emocional. E isso, em geral, deixa a gente mais estressado, deixa a gente mais perdido, né? A gente não sabe muito que caminho procurar, né? A gente fica buscando explicações e muitas vezes as explicações estão erradas e às vezes as explicações elas não ajudam a gente a resolver o problema, tá? Por isso que eu quis colocar essa aula para dar as explicações de fato científicas, as explicações comprovadas, as explicações técnicas do que é que de fato causa ansiedade. E é diferente, né? A gente sabe hoje na neurociência, a gente sabe hoje na psiquiatria que essas causas são totalmente diferentes do que se dizem por aí, né? Tem muita gente que fala, ansiedade é porque você não aceita a sua realidade, ansiedade é porque você não, enfim, né, teve um trauma na infância, não superou um término, porque você não evoluiu, não amadureceu, enfim. Tem um monte de ideia, igual o pessoal me sugerindo como criar um filho, tem muita gente com boas ideias de por que a pessoa tem ansiedade, né? Então, assim, por isso que eu resolvi fazer isso. E qual que é o resumo, né? O resumo é que a ansiedade, ela tem uma causa, né, que a gente chama epigenética, né, que é aquele desenho que eu fiz, ou seja, a gente herda um pacotinho, né, de genes do nosso pai e da nossa mãe, né? Esses genes, eles regulam várias coisas, né? Então eles regulam a nossa impulsividade. Impulsividade quer dizer o quê? O quanto que eu aguento esperar, né? Tem pessoas que conseguem esperar um tempo maior, tem pessoas que não, que tudo tem que ser muito rápido, né? Tem genes que regulam o quanto que nós somos sensíveis a prazer, né? A gente vê isso com bebezinhos, os bebês são diferentes, bebês são mais risonhos, bebês mais quietos, bebês que choram mais, bebês que são mais tranquilos, né? E existem, por exemplo, genes que regulam a sensibilidade às nossas ameaças. Ou seja, né, existem pessoas, bebês, que nascem mais sensíveis a ameaças, a perigos do mundo, enquanto outros bebês nascem menos sensíveis. E tudo tem lados bons, lados ruins. Aqui, ó, meu marido fala que tem uma cabeça fraca. Isso é besteira, Geni. Mostra essa aula para ele. Não existe cabeça fraca, não existe cabeça forte. Existem características. E toda característica, ela tem um lado bom e um lado ruim. A ideia é a gente tentar aprender a manejar e desenvolver outras características para conquistar as coisas que a gente quer. Isso de cabeça fraca não existe, é besteira. Pode falar para ele que eu disse. Tá bom, Geni? Ó, então tem esses genes. Aí você vai me falar, poxa, mas então se eu nasci com esse gene, já era, né? Tô ferrado. Não tenho o que eu fazer.
né? Se eu nasci com esse gene de ser muito sensível, né, para perigos, bom, e agora, né? Não tem muito o que eu fazer. Aí é que mora o engano da maioria das pessoas. Os genes que a gente herda, eles não se manifestam automaticamente, não, eles ficam ali dormindo, eles ficam silenciosos. Eles precisam do quê? Eles precisam de gatilhos. Eles precisam de eventos da vida para fazer eles se manifestarem ou não. Que gatilhos? Aqueles que eu falei, né? Questões relacionadas à parte hormonal, questões relacionadas à parte de estresse do dia a dia. Por exemplo, viver em cidades grandes aumenta 3 vezes o risco de ansiedade do que pessoas que vivem em cidades menores, por exemplo, né? Tem a ver com realmente traumas na infância, mas traumas mais seguidos, tem a ver com falta de afeto, tem a ver com questões relacionadas a experiências de vida, personalidade, tem a ver com a química cerebral, com a estrutura do cérebro, né? Então, a ideia é que esses genes, eles não se manifestam sozinhos. E por que que isso é bom, pessoal? Porque se a gente começar a mudar também essa parte, ou seja, se a gente treinar formas diferentes, né, de lidar com o dia a dia, se a gente fizer treinamentos mentais, se a gente fizer práticas, né, de atenção, a gente consegue fazer o caminho inverso, a gente consegue vir aqui e desativar os genes. Isso é que é importante. Então, falar que uma coisa é genética não quer dizer que ela é imutável. Isso é importante que fique muito fixo na mente de vocês. Genética não quer dizer permanência. Genética não quer dizer imutável. Nós conseguimos, sim, através de treinos certos, treinos que funcionam, treinos estudados, mudar como os nossos genes se manifestam. Nós conseguimos mudar a estrutura do nosso cérebro. Por exemplo, né, até tem uma pergunta, então aqui tem o nosso cérebrozinho, né? Tem a área da amígdala aqui. A amígdala que eu falo é a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, tá bom, pessoal? Essa amígdala que é o centro da ansiedade. Só que tem uma área aqui que é o córtex pré-frontal, que ela regula a amígdala. Essa parte, ela pode o quê? Inibir a amígdala. Então, a gente consegue, através de alguns tipos de treinos, por exemplo, o próprio mindfulness. O mindfulness diminui a expressão de genes do estresse e o mindfulness, ele aumenta esta área pré-frontal e diminui a ativação da amígdala. Outra coisa que faz isso, terapias, alguns tipos de terapia, não são todos os tipos que funcionam para ansiedade. O que mais funciona, isso eu já estou dando um spoiler da próxima aula, né? O que mais funciona é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A TCC, ela é um dos métodos que mais treina essa parte de autocontrole, essa parte de regulação emocional e diminui a atividade da amígdala. Ou seja, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? A gente não consegue mudar o nosso passado, não temos esse poder. Nós não mudamos experiências que nós vivemos, não temos, né, como fazer isso. A gente não muda a genética que a gente herdou. Agora, a gente consegue construir uma nova genética, a gente consegue construir um novo modelo de pensamento, a gente consegue construir novas experiências, né? Então imagina, aqui estão as experiências e a genética da ansiedade. A gente pode tentar diminuir elas, mas a gente pode, na verdade, construir outra genética, outras experiências que começam a ficar maiores e fazer com que a importância dessas daqui comece a diminuir. E isso sim é possível. As medicações, elas ajudam? Sim, elas ajudam. Mas e esse treino que vai fortalecer o córtex pré-frontal e diminuir a amígdala? A medicação, ela facilita o treino, né? Então a gente pode dizer que medicações facilitam o treino. É mais ou menos igual, a medicação é mais ou menos igual você tomar um suplemento, né, de vitaminas, um suplemento de proteínas, né, um suplemento hormonal para ir para a academia.
ajuda, né? Se você tiver deficiência desse suplemento. Agora, se você tomar o suplemento e ficar em casa assistindo TV, provavelmente você não vai melhorar a parte física, você não vai melhorar seu corpo, você não vai perder peso. Ou seja, então a gente tem que usar o suplemento às vezes, se precisar, mas a gente tem também que praticar, a gente tem que fazer essas mudanças. Então, resumindo, a medicação ela facilita essa nova construção genética e cerebral que alguns tipos de treinamento fazem com que a gente conquiste. Certo, pessoal? Esse é o esquema, né? Isso que eu queria deixar de mensagem complementar dessa aula 3, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a parte de ansiedade em idosos e ansiedade relacionada ao ciclo menstrual. Bom, em idosos, né? O que a gente sabe, né? Antigamente o pessoal acreditava, né? Isso não faz tanto tempo, né? Que a terceira idade era uma idade onde era normal a gente ficar meio triste, onde era normal a gente ficar meio angustiado, meio desesperançoso, era normal ficar um pouco mais preocupado, e isso não é verdade. A ansiedade em qualquer fase da vida, a ansiedade tóxica, a ansiedade patológica que a gente viu na última aula, ela sempre deve ser tratada, né? Não é normal a gente ter sofrimento devido à ansiedade em nenhum momento das nossas vidas. Ela sempre merece tratamento e tem tratamento para ansiedade em qualquer fase da vida. Idosos podem ter ansiedade? Sim, podem, e eles normalmente têm. Um em cada 20 idosos, ou seja, mais ou menos 5% dos idosos vão ter um quadro de ansiedade patológica. Ou seja, é relativamente comum. 5% dos idosos vão ter algum quadro de ansiedade patológica. Ah, mas por quê, né? O idoso ele vai ter se ele às vezes parou de trabalhar, às vezes a vida dele é mais tranquila, não pega trânsito. Sim, realmente alguns estressores para o idoso diminuem. Trabalho, trânsito, não tem mais que cuidar de filho, né? Esperamos, né? Que é um baita estresse. Mas na terceira idade surgem novos estressores. Quais estressores surgem na terceira idade? Primeiro, eles começam a ter perdas de cônjuge, perdas de amigos, perdas de familiares. Isso gera um estresse, gera uma incerteza. O idoso começa a ter doenças crônicas, doenças do coração, diabetes, pressão alta, tem que tomar uma série de remédios que eles não estavam acostumados, e aí tem os efeitos da doença, tem os efeitos colaterais dos remédios. Isso gera, sim, ansiedade. O que mais que acontece com os idosos? Eles às vezes têm mais limitações para fazer atividades que eles gostavam de fazer. Então, às vezes tem mais dores, às vezes tem problemas articulares e não conseguem mais ter a mesma rotina que eles tinham antes. Às vezes acontece deles terem, por exemplo, algumas perdas de memória, ou o raciocínio já não está mais tão rápido e eles ficarem um pouco inseguros de fazer algum tipo de atividade. Tem momentos de solidão na terceira idade. Tudo isso pode e deve ser olhado no idoso. E o idoso, sim, se beneficia de tratamento para ansiedade. Então, ansiedade na terceira idade existe sim, existem vários fatores ansiogênicos na terceira idade e tem tratamento sim. Eu vou falar sobre os tratamentos na última aula, e os tratamentos que eu vou falar, eles também funcionam para terceira idade. Combinado? Agora, vamos falar de ansiedade e ciclo menstrual, né? Então, ser mulher, eu sempre falo, né? Ser mulher não é fácil. Eu dei uma entrevista até pro programa agora da Raquel Sherazade, né? Que é o SBT Mulher. Essa entrevista eu acho que foi faz umas 2 semanas, né? Ou uma semana que saiu. Bem legal, fica no Facebook do SBT, né? No SBT Mulher. Realmente as mulheres, elas têm 2 a 3 vezes mais risco de ter quadros de ansiedade tóxica do que os homens. E uma grande explicação para isso, né? Claro,